Como vão todos? Seguiremos hoje aqui na nossa segunda aula. Eu sou o professor Flávio Silveira, da disciplina Ética Profissional, e dando continuidade aí à nossa disciplina do curso de redes de computadores, ok? Estamos na aula 2 e trataremos hoje dessa aula, dessa nossa segunda unidade, da ética e da legislação profissional. É um assunto muito vasto, tem muito conteúdo para ser tratado e evidentemente que na sala de aula a gente complementará com muitas outras informações, mas hoje a gente dará uma pincelada em 3 tópicos basicamente: ética aplicada ao trabalho, uma introdução, os dilemas pessoais e profissionais que nós temos que ter, evidentemente, e acabamos tendo em função de uma série de informações que nos chegam todos os dias através de um mundo globalizado. E, por fim, o código de ética, que são aquelas normas instituídas e consensuais que cada grupo profissional, que cada profissão traz, né, na sua constituição e que devem ser seguidas por uma melhor relação interpessoal entre os funcionários e membros desse grupo profissional, ok? Então, vamos lá. Fazendo algumas pontuações acerca da ética aplicada ao trabalho. Bom, a ética profissional é a aplicação daquela ética geral que a gente tratou na unidade 1, sendo que agora no campo do mundo do trabalho, ok? Então, o que vem a ser a ética? A ética a gente estudou, a gente assinalou que são aqueles princípios, aqueles fundamentos do que é certo e, evidentemente, o entendimento daquilo que é errado, ou seja, do pode e do não pode. Vocês lembram que nós falamos que o pode são todas aquelas coisas, hábitos, costumes que são aceitos e que são regulados como sendo moralmente corretos e aceitos e que nós podemos efetuá-los e executá-los, né, na relação que temos com os outros indivíduos e sujeitos da sociedade, de sociedade com sociedade e por aí vai. Então, nós sabemos que o não pode, evidentemente, é o seu contrário. São coisas que, consensualmente, nós não podemos fazer correndo o risco de desregular todo o funcionamento de uma sociedade, um funcionamento moral daquilo que é certo. Fazendo aquilo que é errado, a gente enfraquece todos os laços sociais existentes e, portanto, ele desregula o funcionamento, o bom funcionamento de uma sociedade. Lembrando também que o fim, né, dos fundamentos éticos, o que se busca com a ética e esse entendimento consciente daquilo que é certo, é a felicidade e a justiça. Lembra que nós citamos lá o grande teórico, o grande filósofo Aristóteles, que foi quem introduziu esse assunto no mundo ocidental? Pois bem, então daremos sequência a essa mesma questão, sendo que agora no mundo do trabalho, dentro dos grupos profissionais. Então, o que vai regular, né, qual é a ação reguladora de uma ética profissional dentro do grupo de trabalho? É o respeito. Cada função, cada sujeito, ele tem uma função e, tendo uma função e atrelado àquele status dentro de uma empresa, de um grupo profissional, ele vai, atrelado a essa profissão, a esse status, ele vai ter lá uma série de direitos e deveres a serem cumpridos. E, portanto, ele deve respeitar os direitos e deveres de outros companheiros que possuem outros status dentro desse grupo profissional. Ou seja, se você trabalha como professor, você tem direitos e deveres dentro de sala de aula para com os alunos, né? E fora da sala de aula você tem uma outra relação com seus pares, professores, com gestores educacionais. Então, cada relação dessa é regulada pelo respeito, porque você deve, como nós também já comentamos, dentro de uma fundamentação ética, você deve alimentar, você deve encarnar o respeito e agir, né, com o respeitar, que é a ação moral desse respeito cultivado como fundamento daquilo que é certo. Ok? Então, cada grupo profissional trará, dentro de suas
regulações consensuais, o respeito como fundamento ético, que é atrelado a ele uma série de outras questões, como falar a verdade, estar asseado e limpo e bem arrumado, enfim, tudo aquilo que está dentro, né, daquele seu papel como profissional ali em exercício. É importante a gente salientar que o papel social de cada um de nós, seja numa relação mais aberta, socialmente falando, ou dentro de grupos profissionais, esse papel ele carrega em si todo esse script, como um ator, de coisas que você pode fazer e que você não deve fazer. Lembre que um ator, quando ele está representando um papel, ele simplesmente não pode fazer nada que não esteja ali no script dele, correto? De maneira que o que ele não faz é exatamente aquilo que ele não pode fazer. Então, tudo isso regulado através dessa ação reguladora da ética profissional para o bom funcionamento e o bom desempenho das profissões e de um sistema profissional de trabalho desses grupos profissionais. Bom, e aí, o que nós temos? Que essa ação regulada por leis de cada profissão, dessas normas, tem como propósito proteger o profissional. Óbvio que eu não posso, enquanto mecânico, ou seja, eu trabalho com eletricidade, eu sou um técnico eletricista dentro de uma empresa, eu não vou poder fazer o trabalho de quem, por exemplo, executa a parte de pintura. Então, a ideia sempre é proteger esses campos, ok? E regular dentro do respeito aquilo que eu posso fazer, os limites daquilo que eu não posso fazer. Evidentemente, respeitando os limites daquele outro profissional que compõe todo um sistema mais completo de trabalho. Então, uma classe profissional ela vai ser caracterizada pelas seguintes características. A homogeneidade, ou seja, se nós compomos um grupo de vendedores de uma indústria alimentícia, nós temos uma homogeneidade porque nós temos os mesmos objetivos, a gente provavelmente usará o mesmo uniforme, teremos o mesmo treinamento e por aí vai. O nosso objetivo é vender aquele produto para um determinado cliente e essa é a principal característica, a homogeneidade desses grupos profissionais. Mas, professor, num grupo profissional você tem o pintor, você tem o eletricista, você tem o vendedor, exatamente. Então, cada uma dessas características, dessas especialidades, elas são reguladas por essa homogeneidade. O treinamento que é dado para um eletricista, certamente se difere daquele dado para um pintor, e assim sucessivamente. A segunda característica é a experiência, é a expertise. A expertise, ou seja, aquela experiência adquirida pelo convívio com aquele exercício, com aquela ação, com aquela ferramenta, aquilo que o pintor traz dentro das suas qualificações, certamente conforme o tempo de trabalho e de exercício daquela profissão, ele traz consigo uma expertise que um jovem pintor não terá. Então, essa expertise própria de quem exerce aquela função durante um tempo determinado, que já tem muito tempo na profissão e, evidentemente, pode, inclusive, ensinar aos jovens aspirantes aquelas profissões das quais eles têm e adquiriram essa expertise, que é somente adquirida pela experiência que você tem ali daquele campo de trabalho, certo? E a habilitação para o exercício da profissão, essa é a terceira característica. O que seria a habilitação para o exercício da profissão? Que profissões, muitas delas, elas têm lá o seu CRM, ou seja, o certificado de registro da profissão de médico. Então, essa habilitação você consegue depois de passar por determinadas provações, que são provas, como a OAB, por exemplo. Você tem habilitação para o exercício da profissão de advogado. Então, você só é advogado depois que você faz a prova. Então, você tem que fazer a prova porque é uma etapa a ser cumprida para que você consiga a habilitação para o exercício da profissão. Algumas profissões, elas não são reguladas e, evidentemente, que trazem aí uma série de conflitos e discussões com o objetivo de resolver essa questão. Vejam vocês a questão do jornalista, que toda
em vários momentos de crises do jornalismo e dos impressos, essa discussão vem à tona de que, poxa, quem é que pode escrever uma matéria em jornal? Só quem é formado em jornalismo, em comunicação, ou uma outra pessoa que tem algo para ser dito, já que a gente está falando de liberdade de expressão, ela pode também escrever. Enfim, são questões para a gente discutir, né, em sala de aula e que trazem aí essa terceira característica, que é a habilitação para o exercício da profissão, para nós discutirmos aí como é que nós podemos equalizar esses problemas. A gente lembra que a profissão de redes de computadores, ou seja, as pessoas que trabalharam com computadores, traz também uma série de problemas implicados aí com relação a essa questão da habilitação e da legalidade do exercício da profissão, ok? Bom, a ética aplicada ao trabalho ainda traz uma outra questão, que é a falta de ética no ambiente de trabalho, né? Vamos lá, o nosso horário para o início de nossas atividades cotidianamente durante a semana é todo mundo chegar às 8 horas da manhã e tem um colega que porventura chegue todo dia às 8h30, às 9 horas da manhã. Bom, a gente sabe que isso, dentro de um código de ética, de você ser pontual, de você ser frequente, isso evidentemente corresponde, né, a uma falta de ética no ambiente de trabalho, que é o não cumprimento de um determinado horário de chegada, um horário de saída, enfim. Inclusive para sair, se o teu horário de saída são às 18 horas, você deve sair às 18 e não às 18h30. Então, tudo isso faz parte de tópicos que estão e são regulados dentro de um código de ética, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Então, vejamos o exemplo, por exemplo, do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É um decreto de número 1171, né, do ano de 1994. Esse Código de Ética, que ele é básico, ele é simples e traz coisas elementares como deveres e vedações, é exatamente tudo isso que nós estamos trazendo desde a nossa primeira aula, quando a gente está falando daquilo que pode e do que não pode dentro de uma profissão, ou dentro de uma conduta profissional ou conduta social individual de um sujeito com seus pares. Então, o que são os deveres? Aquilo que a gente pode. E aí, dentro desses deveres, chegar dentro do horário, ser cortês e agir com urbanidade, ou seja, tudo aquilo que preza uma boa relação, um ambiente harmônico, porque ninguém quer trabalhar num ambiente em que haja brigas e conflitos. Ah, ele chegou na hora tal, também tem direito a chegar na hora tal. Ele pode sair, ou seja, começam aquelas questões ligadas aos privilégios de um em detrimento de outros, e aí começa a confusão. Então, para que sejam evitados esse tipo de problema, existe o Código de Ética para regular, olha aí a palavrinha de novo, regular as condutas dos indivíduos, dos sujeitos dentro dos seus grupos profissionais, ok? Então, como acabamos de citar, existe lá o decreto 1171 de 94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Ponto. Como tem o Código de Ética lá dos profissionais da advocacia, certamente a OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, deve trazer um código de ética, isso não tem a menor dúvida, e evidentemente as confederações de certificações das profissões, todas elas devem trazer e trazem os seus códigos de ética de como o profissional daquele segmento deve agir com o outro. Lembrando que a sua relação é sempre com o outro. Você, o eu com o outro. Aquele que compõe o seu grupo, portanto, tudo é um sistema. Você não trabalha sozinho, você não age sozinho, e é um grupo, né? Trabalha dentro de um grupo de pessoas que tem uma hierarquia, um coordenador, um gerente, e que tem um cliente que você tem que manter uma relação. Imagina você chegar num cliente, você que trabalha, por exemplo, com essas relações externas, e você tem que visitar um cliente e você não está, por exemplo, com o cabelo cortado,
você não está com a barba feita, você não está com a roupa limpa, você está todo amassado. Enfim, isso tudo pode parecer detalhes, mas não são detalhes, eles estão e compõem todo e qualquer código de ética profissional, ok? Lembrando que até dentro, você que é estudante de um curso aí do Instituto Federal do Piauí, existe um código de ética dos alunos, de como você deve se portar em sala de aula, a sua relação com professores, com gestores, diretores, dentro de sala de aula e dentro da instituição. Você está dentro de uma instituição e você deve se portar de uma determinada maneira aceitável, ok? Bom, e aí, como é que a gente pode fechar aí essa primeira partezinha colocada até agora? Que o Código de Ética Profissional é um instrumento regulador para a gente fechar esse nosso entendimento, né? Que o Código de Ética Profissional é um instrumento regulador da conduta dos membros de um grupo profissional e destes com a sociedade, formando um conjunto, né, racional, né, de entendimento, lembra? De consciência daquilo que é certo, com a finalidade de estabelecer linhas ideais éticas. Olha só, linhas ideais éticas, ou seja, aquilo que pode ser fácil, inteligível e entendido por todos e que produza o bem-estar dentro daquele grupo do qual você faz parte profissionalmente, certo? Bom, código de ética. O que vem a ser o código de ética? Vem a ser uma relação dessas práticas de comportamentos entre as pessoas que compõem esses grupos profissionais e que se espera sejam observadas no exercício de cada profissão, visando o bem-estar da sociedade, de forma a assegurar a franqueza de procedimentos dos membros que compõem esse grupo dentro e fora da associação, ou do órgão, ou da instituição. Ok? E aí vamos para um exemplo bem recente. Eu sei que nem todo mundo aí gosta de futebol, mas a gente pode dar exemplificar com um caso bem recente, né? O não cumprimento desse código de ética, ele pode resultar em sanções. O que vem a ser sanções? Sanções são formas que toda a sociedade tem de premiar ou de castigar os seus membros. Isso vai depender se as pessoas cometem atos corretos ou atos incorretos, o certo ou o errado. Ou seja, se ela cumpre eticamente com o bom funcionamento da sociedade, né, fortalecendo aqueles laços, lembra? Quem age certo fortalece, quem age errado enfraquece. Então, toda a sociedade ela vai repreender ou congratular as pessoas do seu grupo, que compõem o seu grupo, em função das suas atitudes. Então, o não cumprimento de um código resulta em sanções. Sanções o quê? Se eu não cumprir, as sanções são negativas. Se eu cumprir, sanções positivas. Então, eu vou começar com um exemplo de uma sanção positiva, tá? Uma sanção positiva, uma criança dentro de um grupo qualquer, ela cai dentro do rio. Aí um dos membros da sociedade vai lá, pula no rio, salva essa criança. Então, essa pessoa, esse sujeito que salvou essa criança, ele recebe uma sanção positiva da sociedade como um herói, porque salvou uma criança, não é verdade? Então todo mundo passa a respeitar aquela pessoa. Pô, esse cara ele é nobre, ele tem uma atitude nobre, ele salvou uma criança. Então, a sanção positiva não é necessariamente um troféu que você ganha porque você ganhou uma competição, não é isso. Mas não deixa de ser uma sanção positiva, mas uma sanção positiva, uma ação positiva que faz com que aquela sociedade fortaleça os seus laços. Então, salvou uma criança, olha só que legal. Vocês viram agora recentemente que um imigrante africano, do continente africano, eu não sei exatamente de qual república ele pertence, na França, ele subiu 4 andares de um prédio e salvou uma criancinha que estava pendurada. E qual foi a sanção positiva que ele ganhou? Ele recebeu a legalidade do presidente francês de permanecer na França de forma legítima, ok? E uma sanção negativa, olha só, você faz parte de um grupo profissional, é óbvio que eu acabei dando exemplos
de sanção positiva, mas não fale dentro do meio profissional. Dando exemplo, voltando aqui ao ponto das sanções positivas dentro de um grupo profissional, você foi, por exemplo, o melhor vendedor, o que mais vendeu durante um determinado espaço de tempo. Então você ganha lá um prêmio. Normalmente a empresa pode premiar você com uma viagem, isso é uma sanção positiva, né? Um carro ao final do ano, como sendo o melhor do ano. Enfim, são exemplos de sanções positivas. As sanções negativas, nós temos um caso também recente, que eu acho que todos, ou a grande maioria de vocês devem ter acompanhado, do jogador de futebol peruano, Paolo Guerrero, que até então era jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Então, ele foi pego num jogo das eliminatórias sul-americanas com doping, né, com uma substância proibida pela legislação profissional e que rege a profissão de jogador de futebol. Então, ele recebeu o quê? Ele recebeu uma suspensão. Olha só, isso é uma sanção negativa, ele foi suspenso. E muitas vezes, esse jogador ele pode ser banido do futebol, né? Banido de exercer a sua profissão em função do rompimento sucessivo das regras que regem aquela profissão. Então ele foi suspenso, né, temporariamente, mas pode ser banido, né, perdeu o direito de exercício da profissão. Então, recentemente, inclusive, ele entrou com recurso e vai poder responder aí até depois da Copa do Mundo, podendo inclusive jogar a Copa do Mundo, para poder exercer a sua profissão de jogar futebol, e só depois da Copa os resultados, né, dos recursos vão vir à tona e ele será ou não punido. Aliás, ele já foi punido, já foi suspenso, não é isso? Então, para a gente firmar esse entendimento de como funciona um código de ética. Ele é feito para regular, ele existe para regular as profissões, eles podem aplicar sanções positivas, sanções negativas. Nós temos aí 2 exemplos dados do Paulo Guerrero, que foi suspenso porque não cumpriu, né, uma determinada norma, e quem é, por exemplo, o melhor vendedor de uma empresa, de ganhar lá uma premiação, certo? O código de ética informática, ele compreende também muitos códigos, né? Códigos, por exemplo, você não pode copiar, né, o software de uma empresa e trocar esse software com outras pessoas. Você tem que ter, evidentemente, a autorização, você tem que pagar para o uso desse software e poder trabalhar com ele. Você não pode piratear, ou seja, a pirataria ela é condenável dentro de um código de ética em informática. Então a gente tem que se atentar a essas questões. Então vamos lá, alguns tópicos, né, que são compreendidos dentro da ética informática. Né? O uso, né, autorizado, né, de softwares privados ou, né, de softwares livres. Isso é um dos tópicos que a gente tem que contemplar num código de ética informática. Direito à propriedade intelectual. O que é o direito à propriedade intelectual? Ou seja, aquele sujeito que criou, né, um software, ele é autor daquele software, foi ele que elaborou, ele tem direitos autorais sobre o uso daquele software. Então, quem é que regula isso? Você, para fazer um registro de algo que você inventou, nesse caso da informática especificamente, você tem que entrar em contato lá com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, e registrar o seu software junto a esse órgão, essa instituição, dando todas as informações que eles pedem por etapas, dizendo que você foi o criador daquele software, que ele tem um nome, assim como o registro de uma marca. O seu software vai ter uma marca, você tem que registrar a marca, e a marca você registra lá também. Os direitos autorais de informática. Que, por exemplo, os direitos autorais de um livro, você não vai registrar ele no INPI, você registra na Biblioteca Nacional, um dos órgãos mais comuns, onde você registra uma obra intelectual na Biblioteca Nacional, ok? Que aí você tem que dizer que tipo de obra
entregar uma cópia, rubricada, etc, etc. Então, existem essas diferenças. O software, né, as criações técnicas e tecnológicas, você registra no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ok? Confidencialidade e privacidade de dados. E isso está dentro também dali dos tópicos, né, da ética informática. Então, é importante chamar a atenção para esses pontos. Você não pode olhar a máquina de um outro companheiro e saber o que ele está fazendo, porque isso, evidentemente, é antiético. Você saber, né, o que o outro fez, a comunicação entre as partes, enfim. E compõe também todo o conteúdo de sites de vendas e informações que você acaba registrando. Numa compra você registra ali o endereço, né, o número de cartão de crédito, enfim, os dados pessoais de uma pessoa, e você não pode compartilhar aquelas informações de jeito nenhum, está dentro do código de ética. Se não houver uma proteção com relação a essas informações, então a coisa tende a gerar muitos problemas. Vocês imaginam que, aliás, volta e meia a gente tem essas informações de que vazaram dados de clientes de uma determinada empresa de telefonia ou de determinada loja. Isso vaza e as pessoas têm essas informações, e com essas informações elas podem, evidentemente, cometer crimes. Então, muita atenção com relação a esse ponto, ok? E chama atenção também para os códigos de éticas ligados, os mais comuns ligados à informática, né? A Sociedade Brasileira de Computação, esse é o mais seguido com relação à ética que regula a profissão dos profissionais de técnicos de informação e computação, tá? E a ACM, Association Computer Machinery, que é uma associação internacional que regula o código entre os profissionais de informática. E por fim, os dilemas pessoais e profissionais. Olha só, a gente está falando aqui de conduta ética, ok? Ou seja, a conduta humana que deve respeitar as normas implícitas no convívio, explícitas em manuais, ou explícitas em manuais, né? Códigos ou na lei. Por que eu digo no convívio, explícitas ou não? Porque nem tudo está no manual, ok? Você tem um código de ética a ser seguido, mas em determinadas situações, com a dinâmica entre indivíduos e sujeitos no cotidiano do trabalho, existem questões que você não está no manual e você não pode olhar no manual para poder resolver. Você tem que resolver ali, né, naquilo que nós chamamos de uma burocracia no nível do chão, no nível da rua. A gente não tem tempo de abrir um código para saber como é que a gente vai fazer, se é o certo ou errado. Você tem que resolver o problema. Então, essa conduta ética, que é fundamentada naquilo que é certo, ela traz, né, no seu bojo essa questão do respeito às normas implícitas ou, né, do convívio, que a gente sabe que a gente deve abrir uma porta para uma pessoa, dar bom dia, né, dar boa tarde, boa noite. Às vezes pode não vir essas questões registradas ali, porque quando se fala, você deve ter urbanidade, você deve ser cortês, já está implícito. Você deve dar bom dia para as pessoas, para todas elas, sem selecioná-las, para todas as pessoas, um bom dia, uma boa tarde. Então isso está implícito dentro de uma atitude cortês, né, de uma cortesia, né? E explícita está diretamente ligado ao manual, aos códigos e à lei e normas da profissão. Então a etiqueta é um exemplo disso. Você deve ter uma etiqueta que está ligada à sua educação, aquilo que você já recebeu e que faz com que você, de manhã, tenha um bom dia, abra uma porta para as pessoas passarem primeiro que você, não diferenciando homens e mulheres, você abre a porta e as pessoas passam. Você cumprimenta as pessoas, dá bom dia, boa tarde, boa noite para todas elas, independente de quem elas sejam. Então isso está diretamente ligado a uma etiqueta tácita que você vai aprendendo desde que você começa a se socializar com as pessoas no meio social, ok?
Bom, os dilemas pessoais e profissionais, ou seja, no exercício de qualquer profissão, todo mundo vai se deparar em algum momento, né, com dilemas éticos que exigem uma reflexão. Um exemplo aqui seria o advogado que vai defender um criminoso. Isso é um dilema. Como todo mundo tem direito a uma defesa, ainda que seja um criminoso, ele precisa de um advogado. Então, como que esse advogado, né, ou esse profissional do direito, ele deve lidar com esse dilema? Poxa, defender um criminoso, o cara cometeu um crime X ou Y, e eu tenho, né, que ser impessoal, né, o suficiente para entender todo esse contexto profissional e dar lá a defesa e exercer os meus deveres como eles devem ser efetuados de uma maneira legal, ok? Então esse é um dilema, né? Os dilemas, né, de um profissional da informática, né, que trabalha com computador, na necessidade de usar um determinado software, né, para facilitar um trabalho, sabendo da existência desse software, mas na empresa dele eles trabalham com software, digamos, menos desenvolvido, e aí ele vai usar, não vai poder usar, isso é antiético, ele não tem como ele usar desse artifício, não é isso? Mas são dilemas que a pessoa deve ter na hora de exercer lá o seu trabalho. Às vezes tem um pagamento, né? O de você fazer lá um serviço para uma empresa e não receber esse pagamento, ou não poder fazer, porque dentro das normas da empresa você pode fazer mediante um adiantamento, senão você sabe que pode ocorrer uma série de problemas, enfim. Então esses são alguns dilemas que a gente pode, evidentemente, colocar e trazer aqui. Os interesses pessoais, ou seja, fatores que são tão valiosos para os agentes sociais que eles se mobilizam para satisfazer e defender, né? Então, por exemplo, né, os trabalhadores às vezes se queixam da pressão no trabalho, mas quando perguntados sobre os motivos, eles não, mas está tudo bem, eles não falam os verdadeiros motivos pelos quais eles apontam como sendo problemas dentro do trabalho, né? Porque eles têm medo de que, ao dizer, eles possam sofrer algum tipo de represália dentro do trabalho, colocando em risco a sua própria competência. Ou seja, poxa, a pressão faz parte do trabalho. Se o cara não aguenta a pressão, então ele não tem competência para trabalhar nessa profissão que exige alguém que aguente a pressão, não é verdade? Então, a pressão faz parte, né, proporcionalmente em determinados níveis de qualquer profissão. Então, uma pessoa que não aguenta, ela pode parar para pensar, poxa, se eu falar isso, eu estou falando que eu sou incompetente, então é melhor não falar. Mas em algumas situações isso pode ser revelado. No entanto, são os interesses pessoais que vão muitas vezes delimitar ou limitar essas questões ligadas ao trabalho, se ele é satisfatório ou não, enfim, todo mundo acaba enfrentando isso em determinado momento. E essa foi a nossa segunda unidade, nós concluímos aqui essa nossa segunda parte da aula, falando sobre ética profissional, enfim, e vamos aí para nossa terceira e última unidade, também pincelando algumas questões básicas, dando continuidade a essa nossa disciplina, ok? Então, até a próxima unidade, unidade 3, e vamos nessa. Aquele abraço.